I used to wonder if I ever could be loved. Never gonna live up. Should I give up? Will I ever be enough? What I didn't understand is you love me as I am. I don't care what anybody thinks about me. You're the only one that I... No, I don't care what anybody thinks about me. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Passaram bem o dia? A gente aqui passou bem, graças a Deus. Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, como que vocês estão? E aí, como é que estão aí assistindo os vídeos? Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês, assim como fala com a gente, né? E hoje vamos continuar aí, mais uma letrinha das nossas ferramentas essenciais no casamento. E ontem foi a letra E, né? Falamos sobre empatia, né, amor? Verdade, verdade. E hoje? Hoje a letra N. Quem se habilita? N de navio? Talvez, mas eu acho que não. É onde que é o relógio? É aqui? Isso. Relógio na tela. Então, gente, hoje N de novidade, que faz toda a diferença no casamento. Quem aí esperava que nós fôssemos falar dessas ferramentas sobre novidade, hein? Será que alguém já imaginava? Acho que não. Mas é uma ferramenta essencial no casamento, né? Então, da mesma forma que a gente fica analisando tudo, eu me lembro que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu ouvi dizer que o nosso antigo patrão tinha falado sobre funcionários trazer novidades para a empresa. Então, isso me lembrei agora, da mesma forma que no colégio às vezes a gente é cobrado um trabalho diferente para não ficar aquela mesmice. No trabalho a gente é cobrado para trazer uma novidade, afinal de contas quem é visto é lembrado. Então aquele funcionário que traz uma novidade, se destaca, opa, o patrão, esse aí tem potencial. Então a gente trazendo para o nosso casamento, a novidade também pode tirar o casamento da falência. Com certeza, como o Cid falou, se a gente se empenha tanto para levar novidade, né, para o local que nos dá o sustento do dia a dia, né, se a gente se empenha tanto, a gente que estuda, né, para poder fazer um trabalho com novidade, com algo novo, né, e hoje em dia você tocou num assunto crucial, porque toda essa parte de trabalho, de faculdade, de estudo, o que mais se fala hoje é inovação. Ah, temos que inovar, temos que fazer algo diferente, temos que ter novidades, né? Por que não num casamento? Principalmente casamentos que já passou, nós só temos 5 anos de casado, né? Mas tem gente aí no grupo que tem muito mais, 7, 14, 20, né? E como é que estão aí essa ferramenta de novidade? A ferramentazinha aqui, ó, que a gente nem mostrou. Estamos quase completando as letrinhas todas, hein? Mas enfim, como que está essa ferramenta da novidade aí no seu casamento, no nosso casamento? Será que a gente valoriza ela? Será que a rotina, o dia a dia, né, correria, trabalho, casa, escola e tal, a gente acaba esquecendo da novidade, a dois, daquela novidade das esposas para o marido, do marido para as esposas? Olha, gente, eu sempre tive um casal na minha vida de referência, né, com relação a quando eu casasse eu queria ser como eles, né? Eu sempre falei isso desde novinha. Se um dia eu casasse e tal, que inclusive faz parte da minha família, né? Um pouco mais distante, considero até como minha mãezinha. Mas eu tenho um casal que eu admiro muito, né? Primeiro que eles se conheceram, ela, e se eu não me engano, tinha 16 anos, é o primeiro namoradinho, o primeiro casamento, tá aí até hoje, já vão fazer 30 anos de casado, se eu não me engano, ou já fizeram. Mas o que eu mais admiro neles é essa questão da novidade, sabe? Eu passei um tempo na casa deles, quando eu era adolescente, e eu sempre via um atozinho de novidade. Ele às vezes chegava do serviço com uma rosazinha
para ela. Às vezes acordava de manhã, ela fazendo um café diferente para ele. Não precisava ter datas comemorativas. E nas datas comemorativas, nenhuma eram passadas em branco. Dia Internacional da Mulher, né, 12 de junho, enfim. Eles sempre priorizavam essa coisa da novidade no casamento. Às vezes gestos simples, mas que faziam toda a diferença, né? Acho que é por isso que são casados há tanto tempo e são felizes. E você, quando está perto deles, você vê que existe amor. Porque às vezes tem casais que são casados por muito tempo, mas você vê que parece aparência, parece que estão casados porque, ruim com ele, pior sem ele, né? E a Cris tocou num ponto que eu tava até aqui pensando aqui. Gente, é óbvio que um casal, uma data comemorativa, como ela falou, um dia dos namorados, um dia internacional da mulher, que esse ano eu esqueci, por sinal, porque eu não olho muito calendário, aquela coisa toda, eu só lembro quando eu vejo no Facebook alguma coisa assim. Mas a esposa espera do marido, do dia dos namorados, lembrar, no dia do aniversário dela lembrar. Mas homens, falo pra mim também, não vamos esperar essas datas acontecerem. Do nada, passe em frente a uma floricultura, nem seja, porque tá bem caro, né? Nem seja meia dúzia de rosa vermelha, para sua esposa numa data que ela não tá nem esperando. É novidade, ela não estava esperando aquilo. Esposas, também seu marido, uma novidade, algo que ele, sei lá, gosta de comer e só come às vezes no aniversário dele. Eu conheço, tem uma amiga nossa que está aqui no grupo aqui, que era normal, no aniversário dela, a mãe dela fazia para ela galinha com batata, então ela sempre esperava aquilo no aniversário dela. Então, esposa, sem mais nem menos, faça um empadão pro seu marido, sem ele estar esperando. Esposas, maridos, do nada, dê um buquê de rosa à sua esposa, um bombom, algo que ela não está esperando, faz toda a diferença. Tô falando pra mim também, que porque, como a Cris falou, às vezes você com 5, 10, 15 anos de casado, e como a gente falou em outro vídeo, correria do dia a dia, poxa, minha esposa sabe que eu tô chegando cansado do trabalho e quero chegar em casa e descansar. Vença o cansaço, vença a fadiga. Esposa, toma um banho rapidinho, nem que seja vamos ali no shopping, passear não dá à toa, tirar as roupas da prateleira, como a gente costuma brincar, tomar um açaí, ir ali na esquina, andar à toa, pega o cachorrinho, vamos ali na esquina e voltar, coisa para sair da rotina, porque o que mata o casamento é a tal da rotina, que todo dia parece a mesma segunda-feira. Exatamente. E quando a gente deixa o nosso casamento há muito tempo ser levado pela rotina, por que mata? Porque a gente acaba achando que a outra não faz questão de nada não. Já estamos acostumados assim tá bom. Gente, não deixe o inimigo colocar essas mentiras na mente de vocês. Já estamos casados há tanto tempo, né? Não precisa disso mais não. Eu já sou dele mesmo, ele já é meu. Aqui ninguém trai mais não, porque já não tem mais idade pra isso. Gente, novidade no casamento não é questão de traição. Você não vai fazer uma novidade com medo do outro trair você, com medo do outro... Não, gente. Novidade no casamento é pra a paixão sempre estar acesa. É pra você olhar pro outro e sentir assim, nossa, eu ainda sinto algo gostoso quando eu olho pro meu marido. Nossa, eu ainda sinto algo gostoso quando eu olho pra ela. Principalmente casais que têm filhos. Eu sei, eu imagino, porque eu cresci num lar com muita criança. Nós éramos, né, muitos. E eu sei e imagino a correria que não deve ser, né? Ter filhos e tal, dever de casa, tudo isso. Mas, gente, nem se for uma vezinha por semana, tire um dia pra vocês dois, né? Façam algo diferente, nem que seja depois que a criança dorme. Mas faça algo diferente. Às vezes não precisa gastar nem dinheiro. Eu falo com o Cid. Quantas coisas a gente já fez que não precisou gastar muito dinheiro. Às vezes é uma carta. Às vezes é um poema, como eu já ganhei um poema que meu marido tem tem umas habilidades que eu fui descobrindo e eu fui incentivando ele. Então, assim, coisas que emocionam, coisas que você guarda na memória para sempre. É algo que ninguém tira de você, aqueles momentos a dois.
Até porque, gente, não é sendo dramática ou nada disso, mas a gente não sabe até quando estaremos juntos, né? Como diz aquele ditadozinho, pra morrer basta estar vivo. Então, como eu falei, não é querendo ser dramática, mas nós temos que viver sim com o nosso cônjuge como se fosse a última vez. Porque são memórias que a gente vai colecionando e que ninguém pode tirar da gente, né? Então nós temos que viver o casamento na plenitude do Senhor. Deus, quando Ele criou família, Ele criou pra gente ser feliz, pra gente amar, pra gente sentir paixão, sabe? Aquela novidade em todas as áreas. Novidade na cozinha, novidade na cama, novidade no lazer. Em todas as áreas do casamento, nós precisamos ter novidade. É essencial, é algo que alimenta o nosso amor. Porque o amor é como se fosse uma plantinha, como todo mundo já sabe, né? Ele tem que regar todo santo dia. E a gente rega e faz ele crescer como? Com novidade, né? E hoje eu quero trazer para vocês algo muito valioso que Deus trouxe no meu coração hoje sobre novidade, né? Às vezes a gente acha que novidade, a gente já tá bem, nós vamos melhorar o que já tá bem, ótimo, amém, aleluia. Mas novidade, como o Cid, eu acho que no comecinho aqui do vídeo falou, novidade pode tirar o casamento da morte, pode tirar o casamento da falência, né? Como a palavra que você usou. Como, Crislane? Quero trazer para vocês hoje a história de Esther, que se encontra lá em Esther. Na verdade, todos os capítulos é maravilhoso, é uma história que parece uma história de novela, né? Que vai do início ao fim. E depois, quem puder, leia Esther, leia a história dela, é muito bacana. E eu quero ressaltar com vocês hoje aqui alguns versículos do capítulo 4 e o capítulo 5, né? Resumidamente, Esther, ela era do povo judeu, ela era uma judia, né? E ela foi criada pelo seu tio Mordecai. E ele, por viver à porta do templo, do palácio, ele sabia, né? Como que as mulheres da corte se portavam, e ele criou ela dessa forma, né? E até que ela foi uma das esposas do rei, né? Eu vou resumir, depois vocês leem que vocês vão gostar da história dela. Enfim, um belo dia o povo judeu estava sendo ameaçado por um dos oficiais do rei. E o tio dela, né, envia um recado para ela falando que ela precisa pedir ao rei pelo seu povo, né? Que ela precisa interceder ao rei pelo seu povo, né? E ela responde ele da seguinte forma, capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Só para vocês entenderem um pouquinho, a cultura era: a esposa não podia se apresentar ao rei sem ele chamar ela. Era uma ofensa, era considerado uma desobediência ao rei, né? E poderia ser morta a pessoa que fizesse isso, que se apresentasse à vista do rei sem ser chamado, né? Então ela deu esse recado pro tio dela, mandou esse recado. Como é que eu posso fazer isso? Sem contar que eu estou há 30 dias sem ser chamada, né? Como que eu vou chegar na presença do rei para isso? E ele mandou uma resposta para ela, dizendo assim: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. O que ele falou com ela? Olha, você não pensa que só porque está dentro do palácio você vai ser livre, né? Primeiro que você também faz parte do povo judaico. Segundo que eu creio que Deus vai levantar outro socorro e livramento para nós, né? Mas tu pode perecer por ter se calado agora, né? E aí, o que ela fala com ele? Então vai, junta o povo todo,
que jejuem por 3 dias, não coma nada, nem beba nada, orem por mim, porque eu vou sim até a presença do rei. E se eu morrer, morri, né? Muito interessante, gente. E o que Esther faz para se apresentar ao rei? Primeiro, ela faz um banquete. Ela junta com suas servas e prepara um banquete, né, para o seu rei. Segundo, capítulo 5, versículo 1. Depois dos 3 dias, né, que ela e o povo jejuou, ela se apronta com seus trajes reais. Ela se arruma. A Bíblia diz que Esther era linda por fora e por dentro, né? Ela começa a exaltar a sua beleza, né? Ela coloca a sua beleza em evidência. Ou seja, ela faz um banquete, ela se arruma. Gente, quantas vezes a gente tem se arrumado para os nossos maridos, mulheres? E isso é algo que Deus começou trabalhando em mim, tá? Eu tô falando aqui porque comecei em mim. Porque às vezes a gente casa e a gente acha que o marido já conhece a gente de todas as formas, né? De cabelo em pé, roupa rasgada. Então não tem mais o que fazer. Mas quando a gente vai sair, né? Vai pra uma festa, vai pra casa de um amigo, a gente se arruma, a gente bota aquele perfume, a gente faz uma maquiagem legal. Então por que para os outros, nós mulheres, nos adornamos, colocamos a nossa melhor roupa, a gente se perfuma, faz uma maquiagem legal, e pro nosso marido a gente não faz isso, né? Pelo contrário, às vezes o marido chega em casa, encontra uma mulher de cabelo em pé, com a roupa de qualquer jeito, às vezes catimbosa, nem tomou um banho ainda. Maridos, peguem também a visão. Não pensem em você, já fui cobrado também. Chega de noite e vai dormir, pensa que não vai acontecer nada, mas pelo menos faça uma barba, coloca um perfumezinho, vai dormir cheirosinho, não bota aquela cuequinha de elefante, nem folgada, rasgada, não. Vai dormir decentemente, quem sabe durante a noite um milagre não acontece. Mas se prepare, marido, não vai deita de qualquer maneira. Não, eu falei isso, nem falei. Vai ter uns caras que botam as cuecas que parecem que só Jesus na causa. Então, vamos se adornar também, da mesma forma que ela se porta como uma princesa, vamos se portar também como guerreiro, tal, direitinho, talento. Exatamente. Pega a visão também, Cid. Exatamente. Porque, gente, isso também faz parte da novidade. Né? Ah, mas quer dizer que eu que sou dona de casa, eu que trabalho, a beça fora, né? Tem que chegar em casa, tem que ficar linda. Mas... Gente, mulheres, a gente pode fazer isso. Porque nós mulheres temos a capacidade de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Inclusive, estar bem afeiçoado para os nossos maridos. Não é que nós vamos estar arrumado, maquiado todo dia, 24 horas. Não é isso. Mas se a gente pode levantar, nós vamos ficar em casa com ele, vamos tentar nos colocar de maneira que a nossa beleza venha a ser exaltada. Que o nosso marido olhe e fala, nossa, casei bem, né? E assim como o Cid falou, maridos, que a gente possa olhar para vocês, nossa, casei bem, né? Porque, gente, a nossa prioridade deve ser o nosso cônjuge. Então, se a gente faz questão de se arrumar para alguma ocasião especial lá fora, por que a gente não faz questão de estar bem afeiçoados aqui dentro, né? Às vezes, isso, gente, a gente tá falando, eu tô dando risada, porque isso também já foi motivo de cobrança aqui dentro de casa, de ambas as partes. Porque eu gosto de ver o meu maridinho de cabelo cortado, de barba feita, ele bem arrumado, eu gosto, é bonito, eu acho lindo, né? E tenho certeza que ele também gosta de me ver assim. Então, assim, não custa nada a gente se apresentar bem, né? E assim Esther fez. Esther se aprimorou, Esther se arrumou, Esther vestiu seus trajes reais, né? E olha mais o que ela fez, né? Depois de ela ter feito o banquete, ter se arrumado, ela foi para o pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava sentado ao seu trono. E quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Ou seja, ele se agradou do que viu. No dia de hoje ele olhou e falou, caramba, hein?
E aí ele estendeu para Esté o cetro de ouro. Lembra que eu li que se ele estendesse o cetro de ouro, a pessoa podia viver e podia se achegar até ele? Ele fez isso, ela se achegou até ele, né? E ele perguntou para ela: o que tens, rainha Esté? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino eu te dou. E ela responde: se bem te parecer, venha o rei ao banquete que eu preparei. Né? Então, a história é muito, muito legal. Eu vou deixar vocês curiosos para vocês lerem qual vai ser o final disso. Mas o que eu quero ressaltar com vocês aqui é duas coisas. Primeiro, só dela ter se aprontado, dela ter cuidadosamente se preparado para se pôr à vista do rei, a Bíblia diz que ela alcançou o favor do rei. O rei olhou para ela e se encantou, né? E permitiu que ela se achegasse até ele. Gente, Esté aqui se colocou numa posição que ela poderia ser morta, né, Cid? Se ela se colocasse à vista do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta, como eu falei aqui. Então era uma situação difícil? Era. Mas a novidade, né, principalmente mediante jejum e oração. Por ser uma situação muito difícil, ela pediu aos irmãos, né, seus conterrâneos, que jejuassem por ela, que orassem por ela durante 3 dias, e ela também iria fazer o mesmo junto com suas servas. E mediante essa situação, ela foi e se pôs em perigo. O que eu quero falar com vocês? Às vezes um casamento já está indo por água abaixo, por ladeira abaixo, como se diz. Já está indo à falência. Às vezes você acha que não tem mais jeito. Às vezes você acha que novidade no casamento não... Ai, gente, pra que isso, né? A gente não tem mais jeito. Ou então, meu cônjuge é muito ignorante, estúpido, ele não vai entender essa novidade. É bem capaz até dele pintar comigo. Uma vez eu trabalhava, gente, é muita história, mas eu vou contar rapidinho. Uma vez eu trabalhava com uma menina que ela era casada, né? E ela reclamava muito do casamento dela ser muito da rotina, né? Ele não fazia nada de novo, né? E ela estava enjoada disso. E aí a gente conversando com ela, nossa, eu tinha lá meus 20 anos. E eu falei com ela: nossa, se ele não faz, faz você, né? Porque eu acho que no casamento a gente nunca deve esperar tanto pelo outro. Mas eu queria tanto que ele fizesse. Gente, vamos criar expectativas reais. Nós vamos falar ainda sobre isso em outros vídeos. Mas assim, se ele não faz, faz você. E aí ela disse que fez nos 2 dias depois, ela chegou perto de mim, arrasada, com o olho fundo, tanto chorar. Ela disse que ela comprou uma roupa bonita, uma roupa íntima. E à noite ela se apresentou pro marido. O marido falou que ela estava possessa, que ela estava com um capeta no corpo, mandou ela tirar a roupa. E isso magoou ela profundamente. Ela foi pro banheiro, disse que ela chorou muito a madrugada toda, se sentiu suja, se sentiu horrível. Ou seja, gente, existem maridos assim, tá? Não sei se é por conta da religião, mas existem. Mas eu quero falar uma coisa pra vocês: não vamos deixar que a religiosidade nos separe do nosso cônjuge emocionalmente. Porque às vezes ela pode até não te separar fisicamente, mas emocionalmente se separe. O fim deles dois foi o divórcio, tá? E foi assim, muito triste, fora as outras coisas que ela contava. Mas enfim, o que eu quero falar pra vocês: às vezes, num casamento, quando está assim em perigo, quando você tem um homem ignorante em casa, ou uma esposa ignorante, quando você tem até medo às vezes de fazer alguma coisa, gente, não deixe o medo travar vocês, não. Comecem orando, jejuando e façam uma novidade, façam um banquete, se arrumem, façam algo novo, né? E você pode alcançar o favor do seu cônjuge. Aquele cônjuge que parecia ser tão bravo, que não ligava para nada disso, pode ter uma surpresa com vocês, né? Fora essa história que eu contei desse homem
louco, coitado, que esse dali estava coberto pelo espírito da religiosidade. Nós vamos falar disso em outras ocasiões. Mas assim, confiem no Senhor, façam direito, façam um jejum e oração, porque como a gente já falou em vários vídeos, Deus é a favor da família, Deus é a favor do casamento, Deus é a favor do casal, em todos. Salomão pediu a Deus sabedoria, peça a Deus criatividade. Ele dá. Exatamente. Pensei nisso aqui agora. Perfeito, exatamente. Gente, e assim como Esther conseguiu com que ela se achegasse ao rei, com que Deus livrasse ela dessa situação perigosa, e o rei, e ela alcançou o favor do rei, e ela conseguiu mais lá na frente pedir com que o rei livrasse o povo dela da morte, desse decreto que ele mesmo tinha dado, né? Então ela conseguiu tudo porque ela se empenhou para inovar para o seu rei. Vamos nos empenhar a inovar para o nosso cônjuge, né, Cid? Vamos pedir sabedoria, criatividade, né? Desenvoltura, talento, Deus dá, gente. Onde você tiver dificuldade, paizinho, eu tô sentindo que meu casamento tá um pouco frio nessa área, tá complicado nessa, tem uma dificuldade nisso, naquilo. Conversa com o papai, ele é seu paizinho, vai no seu cantinho ali, no seu secreto ali, troca uma ideia, ele te escuta. Verdade. E olha outra coisa assim, extraordinária. Nós cristãos, né? Nós cristãos que eu ia falar só pra mulher, mas eu consertei, porque o homem também pode fazer parte disso. Quantas vezes a gente faz jejum, propósito com Deus por tantas coisas, é um trabalho, é uma doença, é por um irmão que a gente está orando por ele, a gente jejua, a gente faz propósito. E pro nosso casamento, como Esther fez, a gente nunca fez, né? E Estela jejuou e pediu os irmãos que jejuassem por ela por 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, e orassem pelo casamento. Então será que não está na hora da gente levantar um propósito com o Senhor, da gente jejuar pelo nosso marido, jejuar pelas nossas esposas, né? Será que não está na hora? Vamos pensar nisso. Amém? Vamos orar. Senhor, glória nós te damos, ó Pai, por mais essa ferramenta que o Senhor trouxe pra gente. Te damos glória, Senhor, porque o Senhor sempre está cuidando do nosso casamento, porque o Senhor sempre traz ferramentas que vão nos alicerçar um ao outro, que vão nos achegar a Deus. Pai, não existe situações difíceis para o Senhor. Senhor, traz criatividade na nossa mente, como o Cid falou, traz sabedoria, Pai, que possamos inovar no nosso casamento, que possamos sempre priorizar os nossos momentos a dois, Senhor, para que o amor, a paixão sempre fique acesa nos nossos corações, porque a rotina às vezes é muito pesada, porque às vezes as brigas vêm e tudo isso vem para murchar a nossa plantinha do amor. Mas a gente precisa ter em mente que nós precisamos, às vezes, dessa novidade. Nem que seja, Senhor, para sair um pouquinho, para conversar a dois, porque às vezes dentro de casa é criança, é filho, é sogra, é sogro, parentes que às vezes moram juntos, Senhor, e a gente não tem aquele momento a dois. Então, Senhor, nos traz isso, essa importância de eu ter um momento para que eu seja só do meu marido e ele seja só meu. Senhor, nos traz a importância do nosso coração, da gente estar sempre bem afeiçoados para o outro. Pai, porque minha prioridade não é se arrumar para as pessoas que estão lá fora, não. Minha prioridade é eu me arrumar para eu ouvir do meu marido, Crislane, como você está linda. E vice-versa. Porque, como eu já falei várias vezes com o Cid, eu te elogio sim, falo muito para você estar em casa bem alimentado, para ninguém lá na rua precisar falar. Deus, isso tudo é o Senhor que vai trazendo no meu coração. Eu vou aprendendo com o pastor Cláudio Duarte, vou aprendendo com outras pessoas que me ensinam às vezes, e eu pego aquilo e eu coloco em prática. Pai, eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, a Jesus Cristo, por vidas que estão vendo os nossos vídeos e estão colocando em prática, como eu já sei que está acontecendo. Senhor, porque não somos nós, é o Senhor. E até a gente também aprende, nós também estamos colocando em prática aqui em casa.
Porque um dia Cid falou que a gente não queria transmitir para as pessoas aquilo que a gente não vive. Então eu te agradeço hoje, ó Pai, por tudo que nós já passamos de ruim, de bom, porque hoje eu entendo que nós estamos fazendo o seu ID com bagagem, a bagagem que o Senhor nos deu. Então, Senhor, que a novidade seja uma ferramenta ativa nos nossos casamentos. É o que eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam um. Vamos falando na minha frente hoje. Sejam um. Boa noite, bom dia, boa tarde.